Imagine isso. Uma casa onde o silêncio não é vazio, mas um tecido vivo entre risos contidos e sussurros de páginas viradas. Você é pai ou mãe exausto após um dia de demandas externas, observa seu filho introvertido recuar para o quarto, olhos fixos em um livro ou tela, enquanto o mundo lá fora clama por socialização incessante. E se esse recuo não for rejeição, mas o primeiro sussurro de uma sabedoria ancestral revelada por Carl Jung, que transforma a solitude doméstica em ponte para o equilíbrio familiar? E se, em vez de forçar a saída para o caos social, a casa se tornasse o santuário onde famílias inteiras navegam as profundezas da psique, educando filhos introvertidos não apesar da quietude, mas através dela? Considere o paradoxo. Em uma era que idolatra a hiperconexão como métrica de sucesso familiar, por que tantos lares com crianças introvertidas se sentem fragmentados? Brigas por saírem mais, culpas por não se adaptarem? Jung, o visionário da alma coletiva, desvendou 6 verdades sobre quem prefere ficar em casa. Verdades que, aplicadas à dinâmica familiar, redefinem a educação como um ato de individuação compartilhada. A primeira, a energia inward. Essa força vital que se recarrega no colo da rotina doméstica, não nas arenas sociais exaustivas. Pense em uma família onde o pai, após o trabalho, encontra o filho no sofá, ambos imersos em um jogo silencioso ou conversa esporádica. O trauma das expectativas sociais, escola barulhenta, festas obrigatórias, drena a criança. Mas em casa, a energia flui para dentro, nutrindo raízes emocionais. Jung via isso como o caminho para integrar a persona infantil, evitando o esgotamento que leva a rebeliões ou isolamento total. Aqui, a solitude não divide, ela une, ensinando aos pais que respeitar o ritmo do filho é educar para a autenticidade. E a sensibilidade a estímulos, a segunda verdade? Para filhos introvertidos, o mundo é um vendaval sensorial. Multidões que sobrecarregam, ruídos que invadem. A casa doméstica, com suas rotinas controladas, torna-se um casulo coletivo. Jantares à luz de velas, onde vozes suaves tecem histórias em vez de gritarem. Imagine reformar a sala como um ninho. Brinquedos organizados, cantos quietos para desenho, aromas de chá calmante. Essa estratégia familiar não é indulgência, é filosofia em ação, fomentando resiliência ao ensinar que limites protegem, não aprisionam. Mas surge a pergunta urgente: e se ignorar essa solitude familiar, perpetuar o desequilíbrio, transformando lares em campos de batalha em vez de jardins da alma? Jung nos adverte que negar a natureza introvertida da criança é negar o potencial de uma família integrada. Imagine uma noite em que a casa respira calma, o único som sendo o farfalhar de um livro ou o clique suave de um controle de videogame compartilhado. Você, como pai ou mãe, senta ao lado do seu filho introvertido, hesitando em perguntar sobre o dia, temendo invadir seu espaço sagrado. Mas e se, em vez de forçar diálogos barulhentos, a solitude doméstica fosse a ponte para relações autênticas? A terceira verdade de Jung ilumina isso. Quem prefere ficar em casa busca autenticidade nas conexões, não quantidade. Uma lição poderosa para famílias educando filhos introvertidos. Pense em uma criança que evita recreios escolares lotados, sobrecarregada por pressões para ser mais sociável. Jung diria que o trauma social, olhares julgadores, comparações com extrovertidos, amplifica a sombra infantil, o medo de não ser suficiente. Forçar interações externas pode aprofundar essa insegurança, mas em casa, os pais podem escolher momentos intencionais. Imagine uma noite de jogos de tabuleiro, onde, sob a luz quente de um abajur, a criança compartilha, hesitante, um medo escolar. Essa troca, protegida pela quietude do lar, é educação emocional. Ensinar que relações verdadeiras florescem na segurança, não na exposição forçada. E a quarta verdade, profundidade sobre distração. Filhos introvertidos não se beneficiam de atividades frenéticas que mascaram emoções.
Eles prosperam em espaços onde podem mergulhar no inconsciente. Jung via a solitude como um portal para explorar a psique, e a família pode cocriar isso. Experimente. Reserve uma noite semanal para Histórias em Casa, onde todos escrevem ou desenham algo significativo, um sonho, uma memória. Um exemplo vivo: uma adolescente tímida desenha uma árvore retorcida, revelando sem palavras sua luta com bullying. Os pais, ao invés de pressionar, guiam com perguntas gentis, transformando a solitude em um ato coletivo de crescimento. Mas há um risco, um paradoxo que Jung conhecia: e se a solitude familiar, mal equilibrada, criar bolhas de isolamento, afastando a criança do mundo? A educação verdadeira exige que a casa seja não apenas refúgio, mas também um espaço de preparação para voos futuros. Como então transformar esses momentos em pontes para a resiliência? Feche os olhos e visualize uma casa à noite, onde as paredes sussurram segredos ancestrais e o quarto do seu filho introvertido se torna um portal para oceanos internos compartilhados. E se esse universo interior, acessível na quietude doméstica, fosse um mapa para equilibrar a família, educando a criança não por imposição, mas por imersão mútua? A quinta verdade de Jung revela a conexão com o Inner Universe, onde a solitude em casa transforma lares em laboratórios de arquétipos, integrando luz e sombra para todos. Para famílias com filhos introvertidos, sensíveis a pressões escolares que ecoam como traumas coletivos, o mundo exterior oferece distrações superficiais, mas o lar permite decifrar sonhos e intuições como mensagens da psique. Jung descrevia um inconsciente como um reservatório familiar, e em casa, sem interrupções, vocês podem explorá-lo juntos. Imagine uma sessão noturna. O filho acorda de um sonho recorrente sobre ser perdido em uma multidão e, ao redor da mesa da cozinha, a família analisa símbolos junguianos. A multidão como sombra social, o lar como âncora. Essa prática não é terapia formal, é educação filosófica, ensinando a criança a navegar o self enquanto os pais redescobrem sua própria profundidade. Agora a sexta verdade: o respeito ao ritmo próprio. A educação de introvertidos sofre com cronogramas rígidos, aulas barulhentas, atividades extracurriculares que ignoram ciclos internos. Jung nos lembra que a individuação é um processo sazonal e a solitude doméstica permite honrá-lo. Dias de exploração livre seguidos de pausas reflexivas. Pense num ritual familiar, um calendário com momentos de recolhimento, onde a criança medita ou constrói mundos imaginários no quarto, enquanto os pais leem ao lado, modelando o equilíbrio. Para uma família lidando com a timidez da criança em grupo, isso constrói confiança gradual, transformando a casa em um compasso que sincroniza corações. Porém, emerge um dilema filosófico. E se esse respeito ao ritmo familiar colidir com demandas externas, criando uma ilusão de isolamento em vez de harmonia? Jung alertava que a verdadeira educação surge da integração, não da evasão. Como, então, tornar a solitude um trampolim para o mundo? Imagine a casa como um palco onde cada membro da família dança ao seu próprio ritmo, mas em harmonia, guiados pela solitude que não separa, mas une. E se esse espaço doméstico fosse o estúdio onde as verdades de Jung se tornam rituais vivos, tecendo equilíbrio e educando filhos introvertidos para a resiliência? Aqui, a solitude não é isolamento, é uma coreografia compartilhada, transformando lares em academias da alma. Volte à energia inward. Experimente um ritual matinal, onde a família se reúne em silêncio, cada um em seu canto da sala, meditando ou desenhando por 10 minutos.
Para uma criança introvertida sobrecarregada por demandas escolares, isso é mais que pausa. É uma lição de soberania emocional, ecoando Jung ao nutrir o ânima familiar. Pais modelam, filhos aprendem. A energia interna fortalece, não consome quando canalizada em casa. Para a sensibilidade a estímulos, crie espaços de calma coletivos. Um canto da casa com cobertores macios, luzes suaves e sem telas, onde todos podem recuar quando o mundo pesa. Imagine um pai ajudando o filho a respirar profundamente ali, após um dia de bullying na escola. O silêncio estruturado ensina resiliência, mostrando que limites sensoriais são força, não fraqueza, como Jung descrevia na integração da sombra familiar. Agora, autenticidade em relações e profundidade sobre distração. Estabeleça um círculo de histórias. Semanalmente, a família se reúne para compartilhar algo significativo, um desenho, um sonho, uma preocupação. Um exemplo, uma criança introvertida revela, tímida, um medo de falar em público. Os pais, guiados por Jung, escutam sem julgar, oferecendo perguntas que aprofundam, não forçam. Isso transforma a solitude em ponte para laços autênticos, educando para a confiança emocional. E na conexão com o Inner Universe, pratique noites de sonhos familiares. Cada um anota um sonho recente e juntos exploram símbolos junguianos, como uma floresta representando medos coletivos. Para uma criança enfrentando inseguranças sociais, isso educa a decifrar emoções, revelando forças ocultas. Respeite o ritmo próprio com dias livres sem compromissos externos. A família pinta, lê ou constrói juntos, permitindo que a psique infantil floresça sem pressa. Mas há um enigma: como garantir que essa dança familiar não se torne uma bolha, isolando a criança do mundo em vez de prepará-la? Jung nos desafia a usar a casa como um portal, não um fim. E assim, na tapeçaria da solitude doméstica, as verdades de Jung se entrelaçam para equilibrar a família. Energia inward como âncora, sensibilidade como escudo compartilhado, autenticidade como fio condutor, profundidade como mergulho coletivo, Inner Universe como bússola e ritmo próprio como dança sincronizada. Educar filhos introvertidos não é corrigi-los para um mundo barulhento, mas guiá-los através da quietude da casa para uma individuação plena. Pergunte-se: o que floresce quando a família abraça a solitude como mestra? Um lar onde cada alma se fortalece, pronto para o voo autêntico. A casa não é fim, é o começo de uma linhagem resiliente. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.